Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele nos concede. Podemos estar voltando com o comentário de mais uma das nossas lições. Nós já estamos chegando para o término da série de lições desse trimestre, o segundo trimestre aí da CPAD do ano de 2017. Foram lições que muito nos edificaram. E dessa feita nós estamos aqui para o comentário da última lição desse trimestre. Lições essas que certamente edificaram muito as nossas vidas. E Deus tem nos dado a oportunidade de podermos ter feito o comentário já de 12 lições, dessa série de 13 lições. E dessa feita nós estaremos então fazendo o comentário da última lição desse trimestre. Todas as lições, como bem foi dito durante aí esses dias que nós podemos estudar, falam sobre a questão do caráter cristão. Essas lições, o comentarista dessa lição, o pastor Elienaldo Renovato, que é o comentarista da lição desse trimestre. E nós fomos, como já falei a princípio, nós fomos bastante edificados com diversos personagens bíblicos que deixaram aqui os seus exemplos de caráter de uma vida dedicada a Deus. E não poderia ter um outro nome, um outro tema para fecharmos a lição melhor do que o tema de hoje, que nos apresenta Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Essa é uma lição que eu julgo ser a mais importante de todas as demais lições. Todas as outras, é claro que elas são importantes, porém, pelo fato da personagem única, sublime, exclusiva, que é Jesus Cristo, que é apresentado nessa lição como modelo de caráter. Então eu creio que essa lição ela vem coroar as demais lições e nós então fecharemos esse trimestre com chave de ouro, tratando da personagem ímpar na história, que é um exemplo supremo de caráter, de perfeição, de modelo a ser seguido. Então a lição, como falei, é a lição a lição 13, melhor dizendo, a última lição de 25 de junho de 2017. O título da lição: Jesus Cristo, modelo supremo de caráter. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, ou maravilhoso conselheiro, a depender das versões, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esse é o texto ouro da nossa lição. Estarei meditando um pouco nesse texto antes de entrarmos no comentário da lição propriamente dito. A verdade prática nos diz: como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. Então nós temos aqui, na verdade prática, nos assinalando que Jesus, como homem, ele demonstrou ter um caráter perfeito. Ele suportou as fraquezas humanas sem dar lugar ao pecado. Então isso é bastante interessante para nós podermos analisar a figura de Jesus, homem, como ele se portou diante de Deus e diante dos homens. É claro que é uma lição que exige um tempo bem vasto para fazermos um comentário, pela profundidade da própria personagem que é Jesus. Porém, quero adiantar que Jesus, enquanto homem, ele veio aqui com uma missão específica, que foi poder resgatar o homem dos seus pecados. E eu tenho para mim, eu defendo, que Jesus, toda a obra de redenção que ele realizou aqui na terra, ele realizou como um homem. Eu não creio que em momento algum ele lançou mão dos seus atributos enquanto Deus, apesar de que ele nunca deixou de ser Deus, mas eu não creio que ele lançou mão dos atributos de Deus para fazer uma obra
que ele tinha que fazer como homem. Porque eu penso que se Jesus ele realizasse o seu ministério como um Deus, ou lançasse mão dos atributos de Deus, não faria nenhum sentido ele ter se tornado carne, ele ter se tornado homem. Então foi o homem que pecou contra Deus, e o Filho de Deus, ele se torna homem exatamente para, como homem, ele resgatar o homem de volta para Deus. Então eu penso dessa forma, pois eu não vejo nenhum sentido Jesus vir pagar o preço da redenção do homem, vir cumprir, vir passar pelo teste, ele vir suportar as mesmas intempéries, passar pelas mesmas provações, enfrentar as mesmas dificuldades e provar para a própria humanidade que é possível o homem ser temente a Deus, ser obediente a Deus até a morte. Eu não vejo sentido nenhum se Jesus fez isso como um Deus. Seria muito fácil para um ser que é Deus e que agiu como um Deus poder enfrentar o mundo e suportar como um Deus. Então as dificuldades que Jesus passou em todas as áreas da sua vida, ele as enfrentou como um homem. Ele as enfrentou como um homem, e como homem temente, obediente a Deus, que teve a graça de Deus sobre a sua vida, ele venceu, ele superou todas as dificuldades. E antes de entrar no comentário da lição em si, eu quero ler alguns versos que eu julgo serem necessários para nós entendermos essa figura, Jesus Cristo, que é uma figura emblemática, sim, porque o fato de Jesus ele ter se tornado homem não anula a sua existência enquanto Deus, enquanto eterno. Porém, há muitas dificuldades e há muitos equívocos em analisar a figura de Jesus, e para mim um dos maiores equívocos é exatamente entender como é possível Jesus ser homem e ao mesmo tempo ser Deus. Já que a ideia de Deus, no sentido como nós cremos, é o Deus único e verdadeiro, e eu creio que Jesus é Deus. A ideia de Deus como um ser que foi limitado ao espaço, que foi criado, essa é uma ideia bem difícil de admitir, pois não há nenhuma consistência em entender ou em admitir que um ser que é incriado, ele passa a ser limitado, a ser localizado no tempo e no espaço. Então eu diria que a própria encarnação de Jesus é um mistério e é um milagre. Um milagre que aconteceu no ventre de Maria, Jesus ter se tornado homem, o Filho de Deus se encarnar. E para mim ainda milagre maior e complexidade, mistério maior, é entender o Jesus Deus que se limitou no Jesus homem, podemos dizer assim, e é bom ponderar o próprio nome Jesus, é necessário que se pondere, porque é um nome, vamos dizer assim, humano, que limita o ofício, as características de Jesus, quando na verdade eu penso que para o Deus verdadeiro, apesar dos predicativos que se estabelece ou que se coloca para identificar Deus, eu tenho para mim que Deus ele não pode ser predicado, ele não pode ser nomeado. Por que não pode ser nomeado? A primeira grande observação que eu faço é porque, de fato, a palavra ela tem como premissa, como função maior, primordial, exatamente limitar um objeto. Então, ou seja, toda vez que nós conseguimos dar nome a um objeto, isso quer dizer que esse objeto ele foi alcançado, minimamente alcançado pelo conhecimento humano, ele é conhecido pelo homem, e esse nome ele delimita esse objeto. Então o nome, o que é um nome? Nomear uma coisa é exatamente delimitá-la,
é identificá-la entre as demais. Por exemplo, se eu dou nome a um objeto, uma cadeira, e o nome a um objeto, mesa, é exatamente para dizer que mesa é uma coisa e cadeira é outra coisa. Então, ao chegar à denominação de um objeto, subentende-se que esse objeto já está delimitado no seu ser. Então, dar nome a Deus seria como que alcançar Deus e delimitar Deus. Então, nesse aspecto, olhando nesse sentido, Deus ele não pode ser predicado. Ele não pode ser nomeado, porque isso delimitaria Deus. Mas então, por que os nomes de Deus, o próprio Jesus? Exatamente, para mim, aí é onde mora as maiores dificuldades no entendimento. Para mim, isso é complexo. Por que complexo? Se nós vamos observar, quando o próprio Deus ele se manifesta a Moisés para que ele vá realizar sua obra, tirando o povo do Egito, Moisés ele quer saber qual o nome de Deus, qual era a delimitação do ser que falava com ele. E Deus diz então para Moisés: eu sou o que sou. Só que a ideia do eu sou o que sou não diria, ou não dizia, melhor dizendo, muita coisa sobre o que é Deus. Então esse eu sou, um verbo que no sentido de uma ação de um ser contínuo e ao mesmo tempo um ser que age continuamente, isso não delimitou, não identificou um ser em si dentro de um contexto humano para aquilo que Moisés pretendia alcançar. Então, na lição de hoje, eu vou ler alguns textos para nós meditarmos um pouco sobre esse ser Jesus Cristo, de um caráter supremo, e tentar minimamente analisar em que aspecto Jesus é filho de Deus. Porque Jesus é Deus e Jesus ele é filho de Deus. A Bíblia nos apresenta. Então, que nós possamos tentar entender minimamente a complexidade desse ser que é Jesus Cristo. Chama a atenção para o livro de Isaías, capítulo de número 7, o verso de número 14. Portanto, Isaías, capítulo 7, versículo de número 14, está escrito o seguinte, Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Isaías falando aqui em um dado contexto para o povo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Então nós temos aqui o profeta Isaías profetizando que o mesmo Senhor, ou seja, Deus, daria um sinal ao povo e que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o nome desse filho seria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então essa virgem iria dar um filho, esse filho seria Deus entre os homens. Então observe, essa profecia aqui, que nós vemos aqui no livro de Isaías, Isaías então, usado por Deus, ele profetizava cerca de 760 anos antes de Cristo, ou seja, antes do cumprimento dessa profecia. Então nós temos aqui o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, 760 anos antes, ele diria que uma virgem traria ao mundo Deus, ou seja, o Emanuel, que é o Deus conosco, ou seja, o Deus entre os homens, o Deus encarnado. Então é significativo nós entendermos isto, porque já havia uma menção de que Jesus seria o Deus entre os homens. Indo para o livro de Mateus, depois a gente volta ao livro de Isaías,
para lermos um texto que inclusive está aí no texto áureo, que é Isaías 6:9. Mas indo para Mateus, capítulo de número 1, acompanhemos Mateus capítulo 1, o verso de número 22 e 23. Então, Mateus 1, 22 e 23 nos diz assim: tudo isto, lembra que aqui nós já estamos falando sobre o contexto, quando Maria recebe a visita do anjo, e o anjo diz para ela que ela teria um filho, e esse filho seria gerado pelo Espírito Santo, que ela deveria pôr o nome dele Jesus, que está aí nos versículos anteriores ao verso 22, porque esse Jesus salvaria o seu povo dos seus pecados. E aí, diante de tudo isso que o anjo havia dito para Maria, ele vai então agora justificar o porquê que aconteceria isso, porquê que ela conceberia do Espírito Santo, o que isso significava e com base em que isso estaria acontecendo. Esse acontecimento, ele tinha por base o quê? Então aí no verso 22 e 23, vai exatamente retomar a profecia que nós lemos de Isaías 7,14, quando diz que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então agora no verso de número 22 e 23, o anjo vai estar explicando a Maria o porquê desse acontecimento. Acompanhemos o verso de número 22. Olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então nós temos aqui, na verdade, aqui é um comentário dentro, após o escritor Mateus aqui, ele apresentar o encontro de Maria com o anjo. E quando ele passa para ela a mensagem de que ela conceberia e daria à luz a um filho, e esse filho se chamaria Jesus, que quer dizer Salvador, e salvaria os homens do seu pecado. Então o anjo, após a fala do anjo, após escrever, após registrar a fala do homem, agora então o escritor, aqui não é a fala do anjo, mas sim do escritor, o escritor Mateus vai dizer o quê? Que tudo isso que aconteceu, esse episódio do anjo ter encontrado com Maria, era exatamente para cumprir aquilo que havia sido profetizado 760 anos atrás pelo profeta Isaías. Então vou repetir a leitura. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz. Esse profeta, como nós já vimos, foi Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então nós temos aqui o cumprimento dessa profecia de Isaías se cumprindo aqui no nascimento de Jesus. Isaías, voltando a Isaías, no capítulo de número 6, que é onde temos aí a leitura, o texto áureo da nossa lição, 9, verso 6. Eu vou ler aqui na Bíblia, porque a Bíblia já pega, a revista já pega um pouco mais à frente do texto. Eu quero ler todo o verso na íntegra. Então, Isaías capítulo 6, versículo de número, capítulo 9, melhor dizendo, versículo número 6, vai estar registrado exatamente sobre as credenciais desse menino, do que ele seria ou representaria para a humanidade. Então, olha aí, Isaías 9, versículo 6, nos diz o seguinte: porque um menino nos nasceu. Olha, é interessante observar que em Isaías, a palavra de Deus, ela é algo formidável. A palavra de Deus, é por isso que é a palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 7, o verso 14, portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá. Uma virgem conceberá. Que Isaías está dizendo sobre essa concepção de Jesus. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal,
eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Isso no capítulo 7, 760 anos antes de Cristo. O mesmo Isaías, no capítulo 9, ele já fala sobre esse menino que seria concebido 760 anos depois, só que ele já fala, Deus já o mostra como se esse menino ele já tivesse sido gerado. E olha que ainda era o quê? Num período de 700, cerca de 760 anos antes de Cristo. Mas Isaías, Deus já mostra a Isaías, já revela a Isaías este menino e as credenciais do menino. Então olha o que diz Isaías no capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu. E olha que o nascimento foi se dar 760 anos depois. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Preste muita atenção a isso. O menino nos nasceu, Jesus Cristo. Um filho. A expressão filho aqui é fundamental. Um filho se nos deu. É interessante observarmos que diz aqui que o menino foi um filho dado ao homem. Isto é significativo. Não foi um filho dado a Deus. Foi um filho dado ao homem. No decorrer da nossa fala, vocês entenderão por que eu estou dizendo isso. Então Isaías está dizendo que o menino nos nasceu e um filho foi nos dado. Ou seja, o Deus encarnado foi dado ao homem para salvar o homem. Então, gravem isto aí. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, o governo, está sobre os seus ombros. E o seu nome será, aí o que a lição, aí no caso no textuário, nos apresenta. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Então, mostrando que Jesus, ele é o conselheiro maravilhoso. Ele seria um conselheiro maravilhoso. Ou seja, a ideia do conselho, quando se pede um conselho a alguém, o conselho dá a ideia de querer ter uma direção. Então, a ideia de conselho em si fala de direção. Então, quem busca um conselho, busca uma direção. Quem busca um conselho está buscando acertar. Então aqui está dizendo que Jesus ele seria não um mero conselheiro, uma mera direção, mas ele seria o maravilhoso. E maravilhoso aqui tem um sentido, não um mero sentido de algo, isso é maravilhoso. Maravilhoso seria aquilo que foge do natural, da naturalidade, seria uma maravilha, seria algo sobrenatural, podemos dizer assim. Então, este menino Jesus, que é dado ao homem, ele é o maravilhoso conselheiro. Ou seja, aquele que está ou estaria para o homem como um guia. Ele é o principado, aquele que tem o governo sobre si, e ele é o maravilhoso direcionador, maravilhoso conselheiro. Então, isso faz parte da credencial, do caráter do Jesus dado ao mundo, Jesus homem. Seria maravilhoso conselheiro. Ele seria um Deus forte. Deus forte. Que deixando bem claro que em meio a vários deuses das nações, Jesus seria o Deus forte. Ou seja, a presença do próprio Deus, o único Deus verdadeiro, todo-poderoso, que é um atributo de Deus, esse Jesus, ele seria esse Deus forte entre os homens, ou seja, no seu caráter, no seu ministério, ele desenvolveria as credenciais do Deus forte. Ou seja, o Deus forte aqui nos dá a ideia de algo que não pode ser abalado, de algo que não pode ser destruído, de uma firmeza.
Então Jesus seria o direcionador, o maravilhoso conselheiro. Ele seria a firmeza para o homem, que é o Deus forte entre os homens. Então, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha que complexidade nós temos aqui. Jesus, o homem encarnado, o Filho dado ao homem, só que ele é o Pai da eternidade. Em que aspecto? Exatamente porque enquanto Deus, Jesus, ele é eterno. Então aqui mora uma das grandes complexidades, porque ele estava sendo criado, mas era o Pai da eternidade. Então, nesse aspecto aqui, nós já podemos entender que quando Isaías fala do menino que nasceria, e agora ele diz que o menino nos nasceu, e quando nós falamos do Jesus enquanto filho, e eu fiz questão de abordar a questão um filho dado ao homem, um filho se nos deu, é que nós temos que entender que o título de Jesus enquanto filho é um título que diz respeito unicamente ao relacionamento de Deus com a humanidade através de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus ele se torna filho de Deus no aspecto do relacionamento entre Deus e o homem. Eu não consigo entender, e eu não creio que Jesus enquanto Deus, é claro, mesmo porque enquanto Deus, nem o próprio nome Jesus ele teria, que o próprio nome Jesus é um título, é um nome dado, nome humano. E lembra que eu fiz questão de abordar no início que o nome delimita o objeto, delimita o ser. Se nós pegarmos, por exemplo, dentro da língua portuguesa, o conceito de substantivo, o que é um substantivo? Substantivo é a palavra que nomeia o ser. E o que é nomear? Nomear é delimitar. Então Jesus é o nome dado ao Filho de Deus encarnado, a um Filho que foi dado ao homem, para delimitá-lo dentro de um espaço de relacionamento entre Deus e o homem através do próprio Jesus. Então, nesse aspecto aqui, quando nos é apresentado que esse menino seria um maravilhoso conselheiro, olha, ao mesmo tempo, a expressão maravilhoso sai da esfera do natural. Esse maravilhoso conselheiro, esse Deus todo-poderoso, esse Pai da eternidade, ao mesmo tempo está mostrando a natureza de Deus em Jesus, mas que ao mesmo tempo Jesus ele desenvolveria essas características na sua vida enquanto homem, enquanto um ser usado por Deus, no seu aspecto humano, para poder realizar a obra de Deus entre os homens. Então nós temos que ele é o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, ele seria o único capaz de trazer a verdadeira paz ao mundo, porque ele era o príncipe, o autor, o governante da paz. Então esse é um texto que é bastante interessante para nós podermos meditar na lição. Agora eu chamo a atenção de vocês para o texto do livro de Hebreus, capítulo de número 5. Hebreus capítulo 5, versículo de número 5, que o Salmo também ele cita esse texto, mas eu prefiro aqui em Hebreus porque o contexto, aqui o próprio texto em si, ele fica um tanto quanto mais claro para o nosso entendimento. Então chama a atenção para a leitura de Hebreus, capítulo de número 5 e o verso de número 5. Olha o que nos diz esse texto. Versículo 5 de Hebreus, capítulo 5. Assim também Cristo não se gloriou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que ele disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Vou ler o texto novamente. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo,
para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele entende-se Deus, aquele que ele disse: Tu és meu filho amado, hoje te gerei. Olha, esse texto aqui, ele é tomado para apresentar Jesus como, vamos dizer assim, para apresentar Jesus como um ser criado por Deus. Até aí nenhum problema. Mas o grande problema é nós tomarmos esse texto aqui para dizer que Jesus, enquanto Deus, ele foi criado. Porque aí mora uma complexidade e uma contradição muito grande. Nós sabemos, é claro, que o espaço aqui é pequeno para nós termos uma discussão mais aprofundada, mas a Bíblia fala sobre Jesus, mesmo antes que ele nascesse. A Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo, mostrando que já havia no plano de Deus esse propósito, e também uma complexidade muito grande em torno desse texto, de redenção à humanidade. Não vamos entrar nesses detalhes, mas o que nós temos aqui, quando o texto nos apresenta: Tu és o meu filho amado, hoje te gerei. Esse texto, na minha concepção, nós não podemos analisar esse texto no sentido de dizer que Jesus, enquanto Deus, esse texto está mostrando o momento quando, na eternidade, Jesus foi criado. Por que não podemos admitir esse tipo de leitura? Apesar que existem muitos que fazem essa leitura. Porque se nós formos analisar, olha, se nós defendemos que Jesus é Deus, e ele próprio diz que ele e o Pai são um só, e nós cremos que Deus, o Deus único e verdadeiro que nós defendemos, que ele não tem princípio e nem tem fim, ele é um Deus incriado. E o próprio texto de Isaías nos diz que Jesus, ele é o Pai da eternidade. Olha que não dá nem para entender isto, que a eternidade, ela não tem princípio. E o texto nos apresenta que Jesus, ele é o Pai da eternidade. Ou seja, se a eternidade não tem princípio, muito menos o Pai da eternidade. Então, voltando para o texto, eu não posso, em hipótese nenhuma, dizer que esse texto, quando o profeta, e aqui Hebreus retoma, e quando faz essa menção de Deus falando para Jesus: Tu és o meu filho amado, hoje te gerei, eu não consigo e eu não posso admitir e aceitar que esse texto se refere à criação desse Deus que se tornou Jesus. Eu não creio dessa forma. Por quê? Porque uma vez que eu digo que Jesus é Deus, e que Jesus, enquanto Deus, ele é incriado, ele é eterno, o conceito de eterno, ele seria implodido. O conceito de um Deus que é eterno seria implodido se eu coloco Jesus como Jesus Deus, como tendo sido criado num tempo na eternidade. Isso não faz nenhum sentido, e não é só uma questão de raciocínio humano, de lógica. Não é só uma questão de lógica. É uma questão de ir de encontro ao contexto bíblico e de uma tremenda contradição. Porque se é um Deus que é eterno, e eterno é aquilo que não tem, pelo menos no sentido de Deus, não é eterno no sentido de um tempo longo, como há essa linha de definição, de chamar eterno uma coisa que dura muito. Por exemplo, ela durou 1000 anos, uma eternidade. Não é nesse aspecto. Então, como nós cristãos, e eu creio dessa forma, defendemos que Deus, ele é eterno, ele não tem princípio, não tem fim. Seria como na filosofia, alguns chamam, uma causa incausada, incriada, a causa de tudo, mas que não foi causada por nada. Eu não posso admitir que Jesus, enquanto Deus, ele tenha sido criado em momento algum da história, ou da eternidade. Por quê? Porque se ele é o próprio Deus, ele não pode ter sido criado. Aí entra a grande complicação, e então como analisar esse texto? Tu és o meu filho amado, hoje te gerei. Olha,
uma das maiores dificuldades que nós temos, e tanto a teologia, os cristãos e aqueles que querem entender, que querem estudar um pouco sobre a natureza de Cristo, a maior dificuldade que nós temos é separar o Jesus homem do Jesus Deus. Essa é a maior dificuldade. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos que observar que Jesus, quando ele se torna homem, ele nunca deixou de ser Deus. Porque um Deus, ele não pode, um Deus no sentido como nós cremos, ele não pode deixar de existir. Então essa seria a primeira dificuldade. É um Jesus que se tornou homem, ou um Deus que se tornou homem, melhor dizendo, mas que ele nunca deixou de ser Deus. A outra dificuldade é entender, então, qual o sentido da expressão Filho de Deus. E olha que nós lemos em Isaías, quando ele diz, um filho se nos deu. O filho foi dado ao homem. Olha, na minha concepção, na minha modesta forma de pensar, eu penso que a expressão Filho de Deus, ela só tem sentido em relação à humanidade. Ou seja, a expressão Filho de Deus só tem sentido em relação, sendo redundante, ao relacionamento de Deus com o homem. Ou seja, Jesus, ou Deus, se torna filho nesse aspecto humano. Então, para relacionar-se com o homem, já que o homem, um ser carnal e decaído do pecado, no pecado, ele não poderia relacionar-se com Deus. Então Deus, ele relaciona com o homem através do Filho dado ao homem, que é Jesus. Porém, eu penso assim, que em termos da eternidade, eu não vejo sentido de chamar Jesus de Filho de Deus. Por quê? Porque a ideia de filho, quem vem primeiro? Quem vem primeiro é o pai. Então o pai existe e esse pai gera o filho. Então se Deus veio primeiro e gerou Jesus, Jesus não é eterno. Se Jesus não é eterno, ele não é Deus no sentido como nós cremos. Então, por mais complexo que pareça, eu penso que nós temos que admitir que a expressão Jesus, Filho de Deus, isso é no sentido da relação de Deus com o homem. Porque na eternidade, essa expressão de Filho de Deus, de ter sido gerado, ela não faz nenhum sentido, ela não existe. Então Jesus, ele é Filho de Deus no aspecto humano, ou seja, Deus precisava relacionar-se com o homem, não porque ele precisava, que o homem precisava voltar-se para Deus, e para poder trazer o homem de volta para Deus, aí Deus, na pessoa de Jesus Cristo, de um ser humano que se encarnou, que foi gerado no ventre de Maria, e é bom nós entendermos, se nós vimos nas lições passadas, que Maria foi só um invólucro, ou seja, um receptáculo do Filho de Deus. Jesus não foi gerado com a participação, no caso do homem, do espermatozoide, gerando um óvulo, mas foi um milagre que aconteceu no ventre de Maria, apesar dele ter nascido, uma concepção natural no sentido do feto ter se desenvolvido, a questão do parto, tudo isso normal, mas aquela semente, aquele fruto que foi implantado, a Bíblia nos apresenta que foi uma obra de Deus, do Espírito Santo. Não estou dizendo com isso que torna fácil o entendimento, não. Como falei no vídeo anterior, entender a concepção de Jesus, o milagre da concepção, é algo que está além do entendimento humano. Porém, o que eu quero passar aqui, deixar minimamente claro, é que, de fato, o único meio do homem voltar-se para Deus seria através de Jesus Cristo. Então, o que aconteceria? Olha, nós sabemos que cada ser que existe pertence a um reino estabelecido pelo próprio Deus. Então, existem os seres do reino animal, os seres do reino vegetal e os seres do reino mineral. E temos os seres espirituais. Então, no caso, Deus, ele é um ser espiritual. Então, o que acontece? Na esfera da vida, da existência, um ser de existência inferior, inclusive eu li isso uma certa feita,
faz muito tempo, não me lembro mais onde li, mas o que eu quero passar é o seguinte, olha, que um ser de existência, de uma existência inferior, ele não pode passar para o nível de um ser de existência superior. Ou seja, um ser do reino inferior, ele não pode passar para o reino superior. Deixando mais claro, por exemplo, se nós suponhamos um ser do reino mineral, a água, e o homem um ser do reino animal, que a princípio diríamos que o homem estaria no nível, vamos dizer assim, superior aos seres do reino mineral, já que o homem tem a razão, tem a questão da religiosidade, do pensamento. Então, suponhamos. Então, pegamos aqui, no caso, a água. Pegamos aqui o homem, um outro animal, um outro ser, mas no caso aqui o homem. Por exemplo, para que a água, que é do ser mineral, que seria dentro dessa metáfora, só uma metáfora que eu estou colocando, dentro dessa metáfora, a água que é de um reino inferior, ela não poderia passar para o reino superior, que é o homem, a não ser que o homem, que é do reino superior, ele vá até a água. Ou seja, ele pega a água e coloca no seu organismo. Então, dessa forma, um ser do reino inferior está sendo transportado para o reino superior, que nesse caso aqui dessa metáfora seria o ser humano. Então, a água do reino mineral, ao ser ingerida pelo homem, estaria sendo transportada para o homem, fazendo parte do organismo do homem, que seria de um reino superior. Em se tratando do mundo espiritual, que leitura nós podemos aplicar? Nós temos Deus, que era do reino, ou é do reino superior, o homem de um reino inferior. Jamais o homem poderia ir para o reino superior por si só. Por quê? Porque um elemento do reino inferior, ele não pode ser transportado para o reino superior. Então, qual seria a maneira única de um ser do reino inferior passar para o reino superior? Ele por si só, no caso aqui o homem, ele não poderia fazer isso. Então, o que deveria acontecer? Deus, que era do ser do reino superior, teria que rebaixar-se para o reino inferior, a fim de que aí então ele transportar o homem para o reino superior. Assim como foi no exemplo da água, que temos a água, o reino mineral, temos o homem, o reino animal. O homem rebaixou ao pegar a água para o reino mineral, pegar água, e agora a água passou a fazer parte do reino animal, do reino superior a ela. A mesma coisa teria que acontecer no mundo espiritual. Então Deus, através de Jesus Cristo, ele se rebaixa, que é o despir da glória, Jesus despindo da sua glória, ele vai se rebaixar ao reino inferior, através de Jesus Cristo se tornando homem, e agora em Cristo o homem pode ir para o reino superior. Entende? Então, para mim, esse é o único sentido de entender o Jesus como sendo criado. No caso, a expressão Jesus, Filho de Deus. No aspecto que Deus ele se rebaixa para relacionar-se com o homem. Então, nesse sentido, a expressão Filho de Deus, ou Filho dado ao homem, só tem sentido na relação com o homem, com a humanidade. Então, Deus ele se rebaixa, gerando o Cristo. E esse Cristo agora, ele paga o preço pela redenção do homem. Ele volta para a sua glória, como no caso agora, assume a suposição de Deus. E agora, em Cristo, que agora é o Deus glorificado, o homem pode voltar ou aproximar-se de Deus ou ser transportado para o reino superior. Então essa é a metáfora que eu julgo ser significativa para nós entendermos a necessidade de Deus se tornar homem. Porém, repito, o texto que nós lemos, tu és o meu filho amado, hoje te gerei. Essa geração, ela diz respeito ao aspecto da relação de Deus com o homem. Aquilo que Isaías havia profetizado,
que a Virgem conceberia, daria à luz um filho, aquilo que ele diz, um menino nasceu, um filho se nos deu. Então, e aí a visita do anjo, aí o nascimento de Jesus, aquilo ali, o nascimento de Jesus, aquilo ali sim estaria se cumprindo, essa expressão de Jesus sendo gerado. Porque na eternidade eu não vejo base bíblica, não vejo lógica, não vejo sentido nenhum dizer que Jesus, ou que Deus, no caso que encarnou aí em Cristo, que Deus tenha sido criado. Que lá um dia Deus criou Jesus, aí criou o Espírito Santo, a própria ideia da Trindade, que é um tema muito complexo, que eu vou estar postando vídeos sobre isso. A própria ideia da Trindade é algo muito complexo. Porque nós costumamos estar dividindo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí como se um viesse primeiro, o outro segundo, o outro terceiro, um fosse mais forte do que o outro. Isso não tem nenhuma base bíblica. Então volto, espero que tenha sido minimamente, não tenho a pretensão de dizer que foi claro, que tudo está claro, que o assunto é menos complexo, que não é. Mas eu espero que minimamente nós possamos entender por quê. Porque nós teremos muita dificuldade para defender a nossa fé, para defender aquilo que cremos, quando nós colocamos que Jesus é Deus e que esse Deus lá na eternidade ele teve um princípio. Isso é uma tremenda contradição e isso implode o conceito de Deus. Então Jesus, enquanto homem, mesma expressão, filho de Deus, essa expressão de fato, Jesus é filho de Deus no relacionamento de Deus com o homem. Que era necessário que Jesus, que Deus, ele se tornasse homem para poder relacionar-se com o homem. Mas na eternidade nós não podemos ver dessa forma Jesus como um filho de Deus, porque na verdade Jesus, ele é o próprio Deus. Então eu espero que esses textos eles tenham podido nos ajudar para entendermos melhor o que nós tentamos, no caso, vamos tentar aqui abordar ainda no decorrer da lição que vamos estar dando. Bem, então, dando continuidade, aí a lição, já iremos para o comentário agora da lição propriamente dita. Eu vou ler novamente o título da lição, textuário, verdade e prática, para a gente situar dentro do contexto maior da lição. Então, o título da lição, Jesus Cristo, modelo supremo de caráter. Texto áureo, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está em Isaías 9:6, nós já lemos. A verdade prática. Como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas, sem dar lugar ao pecado. Então nós temos aqui que Jesus, como homem, ele foi o homem perfeito, aquele que estaria sujeito, sim, estaria sujeito a pecar. Jesus poderia, enquanto homem, poderia pecar, poderia fracassar, mas ele foi fiel até a morte. Vamos logo então para aí a introdução da lição. Ela nos apresenta aqui um pouco sobre a questão da origem, para nos apresentar sobre a origem humana de Jesus. A introdução vai fazer uma leitura, uma síntese, como é o papel da introdução, apresentar o que de fato nós estaremos vendo nessa lição. Então a introdução da lição nos diz: nessa lição refletiremos a respeito de Jesus, o homem de caráter perfeito. Então Jesus será apresentado como esse homem de caráter perfeito. É impossível descrever a grandeza de sua personalidade e de seu caráter com palavras meramente humanas. Então, mostrando que descrever a personalidade e o caráter de Jesus, mesmo enquanto homem, não há palavras humanas que possa descrever todos os traços da personalidade e do caráter de Jesus, porque de fato ele foi perfeito em tudo aquilo que ele fez. Sua entrada no seio da raça humana, que se achava em miséria espiritual, não somente significou Deus entre nós, Emanuel, mas o cumprimento da promessa do Criador de redimir o homem no Éden. Lá no Éden, a Bíblia dá a promessa de que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. E essa promessa estaria se cumprindo exatamente
em Jesus. Bem, o primeiro tópico da lição nos apresenta Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Primeiro subtópico, sua origem humana. Jesus se fez homem a fim de redimir o homem perdido, através do mistério da encarnação. Então, o mistério da encarnação. Então, aqui essa primeira parte aqui da lição, do primeiro tópico, onde coloca sobre a origem humana de Jesus, é bem interessante quando diz que Jesus se fez homem a fim de redimir o homem perdido, aquele que já falei, de o reino superior vir ao reino inferior, a fim de redimir o homem perdido através do mistério da encarnação. Ou seja, a encarnação de Jesus é um mistério que estava oculto em Deus, que foi revelado, e esse mistério consiste no fato de que é incompreensível à mente humana de que uma mulher, por exemplo, que ela venha gerar sem ter tido relação sexual, e muito mais incompreensível é como um Deus ele pode se tornar carne, que é um Deus que se encarnou no ventre de uma mulher. Não estamos falando de reencarnação, é de encarnação. Então isso é um mistério. Então Jesus ele veio, foi esse mistério. Ele é o Verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é o Verbo de Deus, que João apresenta. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é o Verbo de Deus que se encarnou e habitou entre nós. Então ele nasceu como homem no tempo, no espaço, não é isso? E diz Paulo, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, ponderando essa questão de, como já falei, não é fácil entender, mas é necessário minimamente ponderarmos isso. Então, mas vindo à plenitude dos tempos, o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Então nós temos aqui que, quanto à origem humana, Jesus veio nascendo debaixo da lei para redimir aqueles que estavam em pecado debaixo da lei. Subtópico 2. Sua entrada no mundo foi marcada por eventos de caráter espiritual e humano de grande significado. O anjo Gabriel, nós já vimos a história, numa outra lição. O anjo Gabriel, ele é enviado a uma pequena cidade, Nazaré, na Galileia, chamada Nazaré, na Galileia, para anunciar a jovem Maria, que ela conceberia e daria à luz um filho. Nós já vimos tudo isso. Então, a entrada dele no mundo foi algo miraculoso, entendeu? Jesus entrou no mundo por um milagre. Foi uma obra que tem um grande significado espiritual. A entrada de Jesus no mundo, ele veio exatamente com um objetivo que era resgatar a humanidade. Então, ao ser concebido, Jesus se fez verdadeiro homem. E aqui a lição, ela nos apresenta no finalzinho desse tópico, desse subtópico 2, ela nos apresenta o seguinte, olha, ao ser concebido, Jesus se fez, a lição assim apresenta, se fez verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aqui eu chamo a uma atenção aqui, pode parecer algo assim insignificante, mas que para mim tem um peso muito grande nós analisarmos aqui essas expressões. Está dizendo então que ao ser concebido lá no ventre de Maria, que Jesus se fez verdadeiro homem. Sim, sim. Jesus foi homem em todo o aspecto possível. Então ele foi um verdadeiro homem, mas só que o texto diz que ele se fez verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Não, ele não se fez verdadeiro Deus. Ele era Deus. Jesus ele se fez um verdadeiro homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Eu sei que talvez foi um descuido, uma falta de uma leitura, de um cuidado gramatical maior, talvez por parte aqui do comentarista, mas quando diz que ao ser concebido, Jesus se fez, ele se fez, ou seja,
Ele se tornou um verdadeiro homem, verdadeiro Deus? Não. Ele se tornou um verdadeiro homem, sim, através da encarnação. Mas ele não se tornou um verdadeiro Deus porque ele nunca deixou de ser Deus. Jesus, ele sempre foi Deus. Então essa observação eu acho que é interessante, mesmo porque você, professor de escola dominical, ou leitor das revistas da escola dominical, estudante da palavra de Deus, como já falei num outro momento, as palavras elas têm endereço. Uma palavra não pode, por mínima que seja, ela não pode ser colocada por acaso dentro de um texto. Então aqui a conjunção aditiva, quando diz que Jesus se tornou verdadeiro homem e verdadeiro Deus, então aqui merece um esclarecimento. Jesus nunca deixou de ser o verdadeiro Deus, mas ele se encarnou, se tornando verdadeiramente homem, ou seja, Jesus, ao encarnar-se, ele era um homem. Ou seja, ele se tornou um verdadeiro homem para poder, como homem, cumprir a vontade de Deus entre os homens. Versículo o subtópico de número 3, nos diz o seguinte: seu desenvolvimento humano e espiritual. Seu caráter singular é modelo e referência para todos os homens em todos os lugares e em todos os tempos. Em sua infância e adolescência, sua criação foi esmerada. Ou seja, Jesus teve uma criação refinada no sentido de princípio, de valores humanos, espirituais e assim por diante. Então, em sua infância e adolescência, sua criação foi esmerada. Ou seja, os pais se esmeraram, se esforçaram para dar a ele uma boa criação. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Aqui eu chamo a atenção para dois termos que eu acho muito interessante. Quando diz que o menino crescia, ele crescia, aqui crescia no sentido físico, mas não apenas isso, ele crescia e se fortalecia em espírito. Então a ideia aqui do fortalecer em espírito, pode-se ter várias leituras aqui, porque aqui quando fala se fortalecer em espírito, aqui não está em letra maiúscula, espírito, para se fortalecer no Espírito de Deus, mas o fortalecer do Espírito, o Espírito aqui, minimamente a gente pode entender como a questão da formação interior de Jesus. Então ele se fortalecia no seu espírito, um espírito pronto para uma obra que ele tinha que realizar, pronto para a vida, para o amadurecimento que ele estava experimentando continuamente. Então, o Espírito de Jesus também estava sendo, vamos dizer assim, formado. Nós sabemos o quê? Que existem pessoas que eles, apesar de um desenvolvimento físico, eles não têm um desenvolvimento espiritual, são pessoas fracas, são pessoas que não sabem tomar decisões, são pessoas que não refletem a vida, são pessoas que não têm sensibilidade diante da vida, são pessoas que não utilizam essa dádiva que Deus deu, por exemplo, que é a racionalidade. Então o texto está nos dizendo aqui, eu achei muito interessante a expressão, quando diz que ele crescia e se fortalecia em espírito, o seu espírito se fortalecia, a sua razão, o seu entendimento, e se fortalecia em espírito e cheio de sabedoria, também conhecimento intelectual. Jesus estava crescendo em todos os aspectos falando, crescendo fisicamente, socialmente, emocionalmente, racionalmente. Então o texto ele deixa bem claro, o menino crescia e fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça, agora sim, poder de Deus, Espírito de Deus estava sobre ele. E a graça de Deus estava sobre ele. Então nós vemos aqui que Jesus, ele foi um homem que ele teve um crescimento, um desenvolvimento completo. Desenvolvimento físico, desenvolvimento psicológico, racional, emocional, social, humano. E também um desenvolvimento espiritual no aspecto da graça de Deus sobre a sua vida. Então nós temos aqui que era um ser que estava desenvolvendo na sua completude. Da mesma maneira que o homem ele pode buscar de Deus esse crescimento. Crescimento não só apenas físico, mas um crescimento intelectual, fortalecimento do seu espírito. E também crescer na graça e no conhecimento de Deus. Porque o próprio Jesus, ele nos deu exemplo e ele conquistou para nós essa vitória na cruz do Calvário. Então Jesus foi um homem
cheio da graça de Deus e que teve um desenvolvimento humano natural como qualquer um outro ser humano, com a observação que ele escolheu ser obediente a Deus até o fim, até a morte, e como a Bíblia diz, em morte de cruz. Dos 12 anos aos 30 anos, Jesus exerceu o ofício de carpinteiro, aguardando o momento de iniciar o seu ministério terreno em prol da salvação da humanidade. Aqui ainda falando nesse subtópico sobre o desenvolvimento humano e espiritual de Jesus, aquela lição nos apresenta que dos 12 anos, quando Jesus ele foi apresentado publicamente, e até os 30 anos de idade, que ele exerceu. Ele trabalhou normalmente, ele certamente exerceu a profissão de seu pai, que era a profissão de carpinteiro, ele aprendeu, o ofício, ele trabalhou normalmente, teve uma vida normal, uma vida social normal, e ele só vai entrar em cena exatamente no seu ministério aos 30 anos de idade, que é quando vence todo esse período aqui, aguardando, que quando dá o momento do seu ministério, agora o ministério espiritual, porém, aqui na terra é claro, entendeu? Mas ele não exerceria a função de um mero carpinteiro, porque ele não veio aqui para isso, ele não veio para ser um carpinteiro, ele veio aqui para exercer uma obra espiritual. Então, no tempo de Deus, Jesus inicia então o seu ministério terreno, como a lição nos coloca, em prol a salvação da humanidade. E a lição nos apresenta: seu caráter humano refletia sua natureza divina. Ele foi apresentado ao mundo como o Verbo que era Deus, sendo o Criador de todas as coisas, pois ele estava no princípio com Deus, Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso aqui é interessante, porque essa expressão, quando diz que ele estava no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e aí todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Essa expressão aqui, de fato, está se referindo não ao Jesus homem em si, ou seja, é claro, tá falando do Jesus homem, mas isso aqui nos remete, quando diz que ele estava desde o princípio, que todas as coisas foram feitas por ele, tem o mesmo sentido do contexto quando coloca Jesus como o Pai da eternidade. Então aqui, na verdade, essa expressão de João, eu falei que não é fácil separar o Deus homem do Deus, do Jesus homem do Jesus Deus, que de fato essas expressões aqui estão mostrando essa natureza divina de Jesus. Ou seja, não um Jesus que foi criado, não um Jesus homem, mas mostrando o quê? Que ele estava desde o princípio da criação, porque ele era Deus e é Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, porque ele não foi criado, mas ele é o Criador. Então esse texto mostra o quê? Agora esse texto tem como objetivo mostrar que esse Deus, ele agora estava entre os homens, que era o Verbo encarnado. Foi o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Bem, aí o segundo tópico da lição nos apresenta seu ministério e caráter supremo. Primeiro subtópico aí do ponto 2. O caráter exemplar de Jesus. Em seu ministério, Jesus demonstrou aspectos do seu caráter que são referência a modelo para todos os que aceitam como Senhor e Salvador. Então Jesus é um modelo para todos aqueles que querem aceitá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas e que querem ter um modelo a ser seguido. Então, Jesus é esse modelo supremo de caráter, de virtude. Suas ações revelam tanto o lado divino como o lado humano de sua personalidade marcante e singular. Então aqui, o caráter de Jesus vai mostrar exatamente essa personalidade humana que ele tinha e que refletia o caráter de Deus na sua vida, que refletia uma direção divina na sua vida. Então vamos ver alguns aspectos do caráter, da virtude de Jesus. Primeiro aspecto, humildade e mansidão. Então nós vimos aqui que Jesus, ele era manso e humilde. Vamos ver o que nos diz aqui a lição. Para iniciar o seu ministério, foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Este sentiu-se constrangido, dizendo que Jesus é quem deveria batizar. Então aqui
nos remete ao episódio quando João estava batizando, Jesus veio até João para que fosse batizado por ele, e João diz, não, mas eu é que tenho que ser batizado por ti. Por que João fala isso? Porque ele via que Jesus não tinha nenhum pecado. O batismo era um símbolo, né, de arrependimento de pecado, então para que batizar Jesus? Então João, ele realmente ficou surpreso, constrangido, porque ele é quem precisava ser batizado por Jesus. Porém, Jesus, ele insistiu que ele fosse batizado porque ele queria que cumprisse a justiça de Deus. Como todo homem é pecador, ele precisa nascer de novo. E o batismo, esse símbolo dessa nova vida para Deus, Jesus, apesar de não ter cometido nenhum pecado, ele quis que cumprisse na sua vida, enquanto homem, esse símbolo da justiça divina. Então, o que nós temos aqui? Então, a lição, o comentarista ele nos apresenta que João Batista, ele sente-se constrangido, dizendo que Jesus é que deveria batizá-lo, mas Jesus insistiu com João para que o batizasse, a fim de cumprir toda a justiça, como está em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao versículo 15. Ele implantou, no caso aí falando de Jesus, também ainda sobre o caráter humilde e manso de Jesus, que ele implantou a escola da humildade, convidando a todos para que aprendessem com ele. E aí João, Mateus, melhor dizendo, capítulo 11, verso 28 a 31, tem uma expressão muito significativa que remete à questão da humildade e mansidão de Jesus. Eu não vou ler todo o texto, mas só vou aqui pontuar algumas partes do verso, do texto que me interessa. Quando Jesus diz, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E aí ele diz, aprendei de mim. E aí Jesus diz o que? Olha, vocês aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Jesus, aqui a lição coloca como parte do caráter de Jesus, a humildade e a mansidão. Então Jesus, ele se apresenta como manso e humilde. Agora só que eu faço uma observação, porque quando o texto nos apresenta, a gente não pode esquecer a sequência do texto. Jesus, ele disse que eu sou manso, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então a expressão coração aí, ela é muito significativa. Por quê? Porque a mansidão e a humildade de Jesus fazia parte do caráter dele. Ou seja, era algo do seu coração. Olha, eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, a minha natureza, a minha mansidão e a minha humildade são elementos verdadeiros. Sou manso e humilde de coração. Por que eu chamo a atenção disso? Porque muitas das vezes nós temos confundido a mansidão, a humildade com o temperamento. Ser manso, ser humilde, não é necessariamente ter um temperamento, por exemplo, melancólico, fleumático. Ah, não, então, se você tem um temperamento colérico, se você tem um temperamento sanguíneo, você não é manso, você não é humilde, não. Nada disso. Então, nós não podemos confundir temperamento com mansidão, com humildade. É claro que Deus, quando se tem um coração manso e um coração humilde, é claro que isso, sem sombra de dúvida, vai refletir no nosso temperamento, em toda a nossa vida, em todo o nosso ser. Mas eu não posso pegar simplesmente alguém que tem um temperamento não explosivo e dizer que essa pessoa é mansa e humilde de coração. Nós temos quantas pessoas que têm um temperamento tranquilo, mas são pessoas orgulhosas, são pessoas que não são humildes, não têm humildade, não são mansas de coração, não são mansas, e você certamente conhece muitas pessoas que aparentemente, fulano é uma pessoa tão mansa, uma pessoa tão humilde, mas que você passa a conviver, e quem sabe melhor disso é quem está ao lado, principalmente em casa, né, o dia a dia, quem conhece melhor as pessoas, ou no próprio ambiente de trabalho, você percebe que, de fato, essa pessoa não tem nada de mansidão, não tem nada de humildade. Por quê? Porque a mansidão e a humildade que Jesus coloca aqui virtudes. São virtudes, e virtudes sempre é bom nós lembrarmos que é tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é verdadeiro. Não é uma mera aparência.
Virtude é aquilo que é natural, é o bem natural, vamos dizer assim, o desenvolvimento de um bem natural. Então nós temos que ter cuidado, que Jesus ele nos ensina e nos convida a aprender dele, porque a sua humildade e a sua mansidão era algo verdadeiro, era de coração. Como refletia a humildade de Jesus, por exemplo? Ora, a humildade de Jesus se refletiu, por exemplo, em ele aceitar, Jesus não foi obrigado a se tornar homem, a Bíblia diz que ele se despiu da sua glória. Então, quando ele se despia da sua glória para se tornar homem, ele poderia, no caso, pensando como homem, sim, vai descer mais eu, me rebaixar tanto, que ele se rebaixou para se tornar homem. Então, isso mostra que é a humildade de Jesus. Ele não usurpou ser igual a Deus, mostrando que a sua humildade em se rebaixar um reino inferior para se tornar homem. E a mansidão. A mansidão é exatamente no trato que ele tinha com as pessoas. Ou no sentido de que, para mim, a maior prova de mansidão de Jesus está ligada diretamente à compaixão que ele tinha pelas pessoas. Pelos que sofriam, aqueles que estavam em pecado, aqueles que vinham a ele. Ele mostrava uma grande compaixão. Então, para mim, a compaixão de Jesus é um grande reflexo da sua mansidão. Porque como um Deus, ele poderia se indignar, ele poderia, como diz na nossa linguagem, chutar o pau da barraca. Eu sempre costumo dizer como nós poderíamos entender um Deus irado, um Deus que não fosse manso, um Deus que perdesse a cabeça, que perdesse a paciência conosco. Então Jesus, ele era manso no sentido de ser uma pessoa compassiva, misericordioso, sempre dar face, vamos dizer assim, para o outro, no sentido de sofrer o prejuízo. Mas não quer dizer com isso que Jesus tenha anulado, no caso assim, enquanto homem, o seu temperamento. Nós vemos em um momento, quando alguém está negociando ali no templo, que Jesus fala duro, entendeu? Aí tem a questão ali da ideia do chicote, uns falam se bateu ou não, se ameaçou ou não, e tinha momentos que Jesus falava duro sim, entendeu? Porém, ele não anulou, vamos dizer assim, não se pode confundir, melhor dizendo, o temperamento do Jesus homem com o que de fato ele era enquanto Deus. Eu sei que é complexo estudar a ideia do temperamento na pessoa de Jesus, que há até um certo temor, mas falando de Deus, de Jesus, temperamento, ainda há muita dificuldade em estudar o Jesus homem, como já falei, mas o que me interessa aqui é mostrar que a humildade e a mansidão de Jesus não era uma questão de mero temperamento. Era uma virtude que ele tinha, fazia parte do seu caráter. Ele demonstrou isso quando ele deixa a sua glória, ele demonstra ser humilde, ele demonstra ser manso por várias vezes, quando ele é tolerante, quando ele se compadece do ser humano, em momentos que, até episódios na Bíblia, quando alguém pede a ele a permissão para mandar descer fogo do céu e acabar com tudo. E ali Jesus, mostrando a mansidão, para que ele veio, ele vai dizer que não, hipótese nenhuma, entendeu? Que não é assim que funciona, trazendo para a nossa linguagem. Então Jesus, de fato, ele é um modelo de humildade e de mansidão. E ele nos convida a aprender dele, a ser manso e humilde de coração. Então esse é uma das características do caráter de Jesus. Uma outra também, que está dentro do que eu já falei, que o comentarista apresenta, misericórdia e compaixão. Então Jesus, ele era humilde, ele era manso, entendeu? Ele poderia muito bem chegar aqui e acabar com tudo, entendeu? Mas ele era manso, entendeu? Ele era misericordioso, era longânimo, entendeu? Essas qualidades ele tinha sobre a sua vida, e era misericordioso e compaixão, era característica do seu caráter. Ele teve compaixão das multidões que andavam desgarradas como ovelhas sem pastor. Então, como Jesus demonstra esse traço do seu caráter de ser misericordioso, de ser compassivo? Ele, por exemplo, as ovelhas desgarradas de Israel, ele veio atrás para resgatar essas ovelhas, como ovelhas que andavam perdidas sem ter pastor. Ele disse que veio para isso, ele buscava essas ovelhas desgarradas,
como não tendo passou, aí a referência em Mateus 9:36, ele curou muitos enfermos de enfermidades. Os evangelhos estão cheios de expressões ou de exemplo de enfermos que ele curava, pessoas famintas ele alimentou. Na parábola do bom samaritano, ele dá o exemplo de como o homem deve ser misericordioso, deve ser compassivo, trazendo inclusive uma lição para aqueles religiosos que tinham uma aparência de humildade, não eram humildade de coração, não eram misericordiosos, não eram amorosos, apesar de religiosos. Então ele traz através da lição do bom samaritano, quando por ali um homem é caído na mão de salteadores, aí passa um religioso, um levita, um sacerdote, não ajuda aquele homem, e vem então um samaritano, que era um estranho, um inimigo, vamos dizer assim, de Israel, considerado como inimigo. Foi exatamente aquele bom samaritano que parou, que usou de misericórdia para com aquele homem. Então ele, mostrando essa parábola, refletiu o próprio caráter de Jesus, que era esse bom samaritano, esse homem misericordioso, compassivo, que se voltava para a necessidade do outro. Então esse é um exemplo de Jesus, exemplo de misericórdia, de compaixão. Também um outro exemplo que a lição nos apresenta, um espírito pacificador. Então nós temos Jesus, ele conhecia muito bem a natureza do homem sujeita a desavença, a desentendimento, a brigas, a porfias, a contendas. Então por isso ele exortava o homem como sendo um ser pacificador. Ele exortava, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, esse é o ensinamento de Jesus. Deixa ali, ou seja, no altar, a tua oferta, vai, reconcilia primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha aqui, que ensinamento de Jesus, mostrando a necessidade de que houvesse harmonia entre os irmãos. E é interessante que o texto aqui, Jesus, como pacificador, ele apresenta o quê? Que se o teu irmão tiver algo contra você, não é nem você com o teu irmão. Se seu irmão tiver algo contra ti, tu vem trazer a tua oferta, e você lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, volta, reconcilia com teu irmão, porque a reconciliação, a comunhão, é algo primordial. E depois, então, você oferece a tua oferta ao Senhor. Então, são traços que a lição nos apresenta do caráter exemplar de Jesus. Um outro subtópico ainda dentro desse segundo tópico, que trata sobre o ministério e caráter supremo de Jesus. Na prática, ele demonstrou, o subtópico 2, na prática ele demonstrou o seu imenso amor pelos pecadores. Então, os fariseus queriam matar a mulher adúltera. Jesus a perdoou e ordenou que não pecasse mais. É um episódio muito conhecido de quando alguém, uma mulher, ela foi apanhada em ato de adultério, e ela estava para ser apedrejada, e então ali aqueles acusadores trazem aquela mulher para poder testar Jesus. E Jesus então, naquele contexto, diz para eles, aquele que não tivesse nenhum pecado, que atirasse a primeira pedra. E aí todos, do menor ao mais velho, todos saíram, porque todos eram pecadores. E aí aquela mulher então esperando a sentença da parte de Jesus. Só que Jesus, ele veio exatamente para demonstrar o amor de Deus ao pecador. Ele não veio para tirar a vida, ele veio para dar a vida. Naquele momento, então, Jesus, ele volta-se para aquela mulher e libera o perdão para aquela mulher, quando ele diz, olha, como vai e não peques mais. É interessante a maneira como Jesus surpreende a todos ao perdoar aquela mulher. Então muitos esperavam, talvez aquela mulher, que Jesus a recriminasse, jogasse, passasse no rosto aquilo que ela havia feito, mas pelo contrário, Jesus perdoou e ordenou à mulher que ela fosse e não pecasse mais, mostrando o seu perdão. Ainda aí o comentarista, ele coloca, aos seus discípulos ensinou, como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós, permanecei no meu amor. Então Jesus mostrando, olha, os seus discípulos deveriam demonstrar o mesmo amor que ele veio demonstrar aos pecadores, que ele estava demonstrando. E aqui nós temos o exemplo da mulher adúltera,
ele diz o que os seus discípulos deveriam também demonstrar esse mesmo amor, ou seja, ele se colocando como um modelo de caráter de alguém que ama o próximo. Então são lições que Jesus ele traz para cada um de nós. É interessante que vai ter vários exemplos na Bíblia de Jesus demonstrando o seu amor. Ele declarou ao doutor da lei que o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de tudo, e o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, o amor é a marca do cristão. E Jesus ele foi um modelo nisso. Ele deixou o exemplo para nós, para que nós pudéssemos segui-lo. O subtópico 3 nos apresenta: seu caráter é referência para a igreja. Ele disse: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também. Então Jesus, ele diz aos seus discípulos, diz para cada um de nós que ele deu o exemplo, para que da mesma forma que ele fez, nós também possamos fazer. Então Jesus, como falei a princípio da lição, ele é um modelo supremo de caráter a ser seguido. E ele não mandou simplesmente fazer, ele fazia, ele deu o exemplo. Ele viveu aquilo que ele cobra dos seus. Ele foi um exemplo de alguém que sofreu, que teve paciência, humildade, de amor, alguém que perseverou até o fim, fazer a vontade de Deus. E ele exige, ele pode exigir, ele tem o direito de exigir que aqueles que o querem seguir, que sigam então o seu exemplo, ou seja, que se esforcem para fazer o mesmo que ele fez. Então nós temos que ele é uma referência, para a igreja, como nós já lemos na lição, em seu aspecto espiritual, como um corpo de Cristo. A igreja, como corpo de Cristo, a igreja não tem defeito. Esta é a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Interessante observarmos aqui que, como corpo de Cristo, a igreja ela tem que prezar, ela tem que desenvolver essas características em sua vida, como corpo de Cristo, como alguém que está desenvolvendo o caráter de Cristo. E é o que o texto aqui nos apresenta, que em seu aspecto espiritual, como corpo de Cristo, a igreja não tem defeito, enquanto corpo de Cristo. É como Jesus diz: eu estando neles e eles em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Então, enquanto corpo de Cristo, a igreja ela não tem defeito, enquanto ela viver como corpo de Cristo. Então, ela seria o quê? Uma igreja gloriosa, que a glória de Deus é a glória da igreja, é a glória do próprio Deus. Seria também sem mácula, sem mancha, que nada venha depor contra o caráter da igreja que está vivendo como igreja de Cristo, no seu aspecto espiritual, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então Jesus ele veio buscar para si, ele deixou um modelo, uma referência para a igreja, para que ela desenvolva essas qualidades na sua vida. Uma igreja santa, uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Porém, no aspecto humano, enquanto organização, existem as várias igrejas, formadas por homens mortais, falíveis e sujeitos a erros e pecados. Então isso aqui é interessante observar o quê? Que nós devemos ter cuidado, porque a igreja, eu sempre costumo dizer que igreja é uma obra espiritual. A igreja é uma obra espiritual. E quando aqueles que lideram não entendem isso e agem com a igreja como se ela fosse uma mera organização, uma mera instituição, ela deixa de seguir o modelo que Cristo deixou. Então, quando o subtópico aqui ele nos coloca seu caráter é referência para a igreja, é uma referência para a igreja espiritual, para a igreja que quer viver de fato como igreja. Então, se nós formos analisar a igreja de Cristo, a igreja ela tem que viver como uma obra espiritual. Ela vai apresentar o seu aspecto material, sim, porque ela é formada por homens. É necessário que tenha uma organização, que haja uma hierarquia, que haja liderança, que haja trabalhos materiais, sociais, etc. Sim, tudo isso é necessário.
Mas eu sempre defendo que os trabalhos sociais que a igreja desenvolve, todos os outros trabalhos, devem ser consequência de um trabalho maior, que é o trabalho espiritual. Que para mim a igreja é uma obra espiritual. Jesus não veio aqui para formar uma instituição. Ele não veio. A função da igreja não é uma função meramente social. Então aqueles que pensam que a igreja é uma sociedade que deve estar desenvolvendo obras sociais, cuidando de doentes, dando sopão, construindo creches, tudo isso é um papel da igreja, sim. Ela tem que fazer isso. Porque nós vamos amar a Deus através do próximo. A Bíblia diz que quando nós dermos um copo de água a um pequenininho ou a um pequenino, nós estaremos fazendo isso para Deus. Porém, o que nós não podemos esquecer é que a igreja ela não foi instituída apenas para isso ou para isto. Então, as obras sociais, tudo isso deve ser feito, sim, mas como consequência de uma obra maior, que é a obra espiritual. Porque se nós formos analisar, existem instituições seculares que fazem um bom trabalho social, de assistência social, de cuidar dos doentes necessitados, que não tem nada a ver com religião, com essa questão da igreja em si, dentro do conceito cristão, e que fazem um trabalho bem melhor do que a igreja. E a igreja ela não pode se perder na sua missão e achar que Deus, em Cristo Jesus, morreu lá na cruz do Calvário, que a morte de Jesus foi para fundar uma instituição, foi para fundar uma organização. De jeito nenhum. A missão primordial da igreja é no mundo espiritual. A missão da igreja foi dada por Jesus quando ele ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a missão da igreja é a missão espiritual. Agora é claro que esse evangelho vai ser pregado para um homem de carne e osso. Um homem que precisa do pão, precisa da água, precisa da vestimenta, precisa de um abrigo. E tudo isso a igreja deve, se puder, deve fazer. Agora, a missão principal da igreja é no mundo espiritual. Ou seja, é fazer com que a humanidade perceba Cristo através da sua vida. Então, quando nós apresentamos que Jesus é uma referência para a igreja, é porque Jesus aqui, ele não veio para estabelecer o reino material. Jesus veio aqui para estabelecer o reino espiritual, para que através do seu reino espiritual, ele transportasse o homem do reino das trevas para o reino da luz. Então a igreja que entendeu e que entende e que está funcionando como verdadeira igreja de Cristo, não é uma igreja que fica perdida em obras sociais. Ela deve fazer, deve, repito, mas a obra da igreja é uma obra espiritual. É para, em primeiro lugar, resgatar o homem do pecado. Em primeiro lugar, a nossa batalha, a Bíblia diz que não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra as forças malignas no mundo espiritual. Então a missão principal da igreja é cuidar da alma do perdido, é alcançar os corações dos perdidos. E aí depois de alcançados, depois de libertos por Cristo, ou não necessariamente depois, mas à medida que nós vamos trabalhando na libertação espiritual dessas pessoas, também, é claro, temos que fazer a parte humana, a parte social. Porém, eu me preocupo muito, porque nós percebemos que muitos movimentos religiosos, muitas igrejas, elas têm se destacado na política, têm se destacado em obras sociais, têm se destacado na construção de grandes templos, e muitos deles só para ostentar um orgulho, muitos para ostentar o orgulho daquelas grandes lideranças que querem competir com os outros, que querem mostrar que na sua gestão ele conseguiu construir vários templos, fazer um templo suntuoso, para servir até como um cartão postal da igreja em determinado lugar, região. Porém, essa não é a missão da igreja. É melhor, antes a igreja, ela funcionar, no caso a igreja enquanto organização, ela funcionar debaixo de uma lona, mas ter a graça de Deus sobre a sua vida. Isso é bem mais importante do que ela estar num templo bonito, mas não viver enquanto igreja de Deus, enquanto uma obra espiritual. Eu tenho para mim que o mundo, ele precisa mais da igreja do que de templo. O mundo não precisa mais de templo. O mundo precisa da igreja. E a igreja ela tem que viver e ser vista como uma obra espiritual. O mundo tem que olhar para nós e perceber que nós temos algo diferente. Que Deus,
está entre eles através da vida da igreja. E é muito preocupante quando a gente percebe que em muitos lugares a presença da igreja não passa de uma denominação, não passa de uma organização, que muitas das vezes é respeitada não porque tem algo da parte de Deus, mas porque tem um poder de voto, tem um poder político, tem a influência política. E muitos às vezes respeitam, exatamente, mas esse respeito custa um preço muito caro, que é exatamente o afastar da verdadeira vocação de igreja. Então, voltando ao texto, para nós não delongarmos demais, então Jesus, ele se apresenta como um modelo, uma referência para a igreja. Lembrando que a igreja ela tem que viver como uma obra espiritual e não como uma mera religião ou como uma mera organização. E, finalmente, o último tópico da lição nos apresenta a morte, ressurreição e volta de Cristo. Primeiro subtópico, a morte de Cristo, exemplo supremo de amor. O significado de sua morte pode ser resumido no que ele próprio disse a Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós temos aqui a morte de Cristo como um exemplo de amor. Olha, observe aqui que o texto aqui do livro João, um texto, eu diria que é um dos mais conhecidos no meio evangélico e até mesmo fora dele, João nos apresenta que Deus amou o mundo de tal maneira. Olha, a ideia da expressão tal maneira muito falada, nós podemos entender que o fato de João ele não poder mensurar a profundidade do amor de Deus, e ele usa a expressão tal maneira, é porque de fato o mundo se encontrava numa situação que precisava de um amor infindo, quando do contexto em que o homem havia se afastado de Deus, de quando Jesus veio e amou um homem aqui na prática de tal maneira e continua amando. E aí me vem à mente o porquê a expressão tal maneira. Olha, não se pode medir, não se pode pesar a quantidade de amor que o mundo precisou, que precisa e que precisará da parte de Deus. Então, é por isso que eu tenho para mim, e Deus me faz sentir e pensar dessa forma, que quando o escritor ele coloca de tal maneira, esse tal é exatamente para cobrir toda e qualquer circunstância em que o homem necessitar do amor de Deus. Porque, por exemplo, se nós formos analisar, o amor de Deus, ou a quantidade de amor de Deus que o homem precisava no passado, não é a mesma que o homem precisava, no caso, no presente, ou precisa no presente. Então, no passado da história, o homem precisava do amor de Deus, em uma dada medida, no contexto em que Jesus veio, de uma outra medida, e hoje sempre o homem precisará do amor de Deus, mesmo porque o homem, ele é um ser que as suas demandas estão sempre mudando. As necessidades do homem estão sempre mudando, apesar de ser o mesmo homem, mas sempre o homem, dentro do seu próprio caráter, de buscar, de inovar. O homem está sempre buscando e sempre afastando-se de Deus. E o pecado, a Bíblia diz que a iniquidade ela haveria de se multiplicar. Haveria de se multiplicar com o próprio conhecimento humano, o homem chegaria a lugares e, infelizmente, junto com esse conhecimento viria também a iniquidade. Mas é interessante observar que a Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Então eu tenho para mim que quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal é exatamente deixar em aberto o amor de Deus. Ou seja, da maneira que o homem precisar, ou seja, se o homem chega num estágio em que o amor de Deus ele precisa ser aumentado, o amor de Deus atinge. Então, tal maneira é porque o amor de Deus ele não pode ser limitado. Por exemplo, eu posso necessitar do amor de Deus em certa medida,
mas o meu irmão que está do meu lado pode precisar de uma medida maior. E a ideia de amar de tal maneira engloba toda a necessidade da alma perdida. Então, por exemplo, se você está numa situação que você se vê numa situação tão degradante, que parece que você já atingiu o limite do amor de Deus. Não, mas eu já pequei tanto que eu acho que a uma medida do amor de Deus, eu já estourei essa medida. Então é para você que a palavra de Deus está dizendo nesse momento. Que Deus, ele amou o mundo de tal. Essa tal maneira cabe exatamente você dentro. Essa tal maneira é para que ninguém fique fora do amor de Deus. Nenhum ser humano poderá chegar diante de Deus e dizer que o amor de Deus não foi suficiente para alcançá-lo. Porque Jesus, ele entregou a sua vida e ele amou de tal maneira para deixar em aberto a possibilidade do menor ao maior pecador ser alcançado pelo seu amor, pela graça divina. Então nós temos aqui nesse texto mostrando que a morte de Cristo é exemplo supremo de amor. Então Jesus provou o seu amor pelo homem até as últimas consequências. Jesus, ele provou que nos ama até a última consequência. Ele se despiu da sua glória, se tornou homem, se rebaixou e foi até a morte e morte de cruz, provando que nos ama. Então na cruz, o comentarista aqui nos coloca que na cruz ele, Jesus, revelou o auge do seu caráter amoroso e perdoador. E finalmente nós temos, e aí tem até uma expressão aqui em Lucas 23, 34, que é significativa, que nos diz o seguinte: e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então essa foi uma expressão que coroa o amor de Jesus pelo homem, quando Jesus estava ali na cruz, sendo crucificado pelos homens, e ele naquele momento ele pede ao Pai que perdoa, olha, perdoa eles, que eles não sabem a loucura, aquilo que eles estão fazendo. E o último subtópico, o subtópico 2 desse último tópico nos diz o seguinte. Então nós vimos no primeiro subtópico a morte de Cristo, exemplo de supremo de amor. No subtópico 2, a ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. É muito interessante esse ponto, por quê? Porque se Jesus ele apenas tivesse morrido e ele não tivesse ressuscitado, a nossa salvação estaria em jogo. Porque que garantia nós teríamos da nossa redenção? Mas a Bíblia diz que Jesus morreu para perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação diante de Deus. Então ele não só nos perdoou, mas ele também nos justificou. Por quê? Porque uma vez que ele morreu, perdoando, e ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele é o nosso advogado, ele está diante de Deus, e ele é o nosso advogado, ele intercede por nós diante de Deus. Então ele, em Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Ou seja, Deus, ele não pode olhar diretamente para o homem. Ele não pode olhar diretamente para o homem. Nós podemos colocar metáfora, que é só metafórica, é claro, que Jesus é como um óculo de Deus para olhar para o homem. Ou seja, Deus nos vê através da lente que é Jesus. Então, através de Jesus, Deus nos vê. Então, se é através de Jesus que Deus nos vê, Cristo é o nosso justificador. Cristo não está, ele está diante de Deus e ele pode dizer, não, eu morri pelo pecador, paguei o preço e estou aqui, como prova de que ele foi justificado. Isso para dizer o quê? Que todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, que morrem com Cristo e ressuscitam com ele para uma nova vida, ele está justificado diante de Deus. Por quê? Porque Jesus é a nossa ponte que nos liga a Deus e através de Cristo Deus nos enxerga. Então esse último subtópico mostra exatamente isso, a ressurreição de Jesus e a sua
vinda em glória. Na ressurreição, o caráter humano foi absorvido pelo caráter divino, Jesus assumindo a sua posição. Se para fazer-se homem despojou de sua glória, na sua ressurreição retomou a plenitude de sua grandeza e venceu todas as forças do mal resultantes da queda do homem. Então nós temos aqui mostrando o quê? Que Jesus, ele ao ressurgir, ele assume a sua glória, ele volta para a sua glória e ele promete também, na sua vinda, vir resgatar a sua igreja. Então Jesus, a ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória. Então mesmo Jesus, que foi aos céus, ele prometeu que ele viria para buscar os seus. Então nós temos aqui, dentro desse tópico da lição, nos apresenta exatamente o quê? Que a morte, a ressurreição e a volta de Jesus Cristo é algo certo. Porque a morte aconteceu, a ressurreição aconteceu, então o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que disse que morreria, que ressuscitaria no terceiro dia, se cumpriu, e disse que voltaria, ele é o mesmo. Então se ele cumpriu, que ele morreria e morreu, se ele cumpriu a promessa de ressuscitar e ressuscitou, certamente ele cumprirá a promessa de vir buscar a sua igreja. Bem, a conclusão da nossa lição nos apresenta: Jesus é o maior e mais excelente personagem da história. Não é fácil descrevê-lo, não tanto por falta de dados e informações, mas por causa de sua grandeza, de sua personalidade singular e de seu caráter inigualável. Não poderia ser diferente, porque nele foram criadas todas as coisas, quer há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Sem ele nada existiria. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Então Jesus, ele é o princípio de tudo, o Criador, é a primícia, primeiro a ressuscitar dentre os mortos, que nos deu a garantia também de que nós seremos ressuscitados. E tudo isso Jesus fez exatamente para poder resgatar o homem. Bem, nós vimos aí o comentário dessa lição, já estamos encerrando. Como falei, hoje é a nossa última lição. Eu espero em Cristo que nós possamos ter aprendido de todos os exemplos que nós estudamos aí durante todo esse trimestre, essas 13 lições, e mais especificamente que nós possamos ter aprendido de Jesus, do seu caráter amoroso, humilde, manso, compassivo, que nós possamos realmente espelhar em Cristo e desenvolver a vida de Cristo em nossa vida. E que essas lições que nós estudamos até agora, que elas possam servir para a nossa edificação espiritual. Eu aconselho a você que tem acompanhado o nosso trabalho, continue acompanhando, divulgue. É um trabalho ainda que ainda está no início, eu sei que tem muito ainda a melhorar, a própria qualidade do vídeo ainda não é uma qualidade excelente, mas o que importa é o conteúdo. Então eu espero que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho, também que divulgue, leve outros a divulgarem. Você que é líder, dirigente de igreja, pastor, diácono, presbítero, seja qual for a tua função, o professor de escola dominical, divulgue para os seus alunos, para que eles possam ter acesso, um acesso livre, que eles possam estar acompanhando as nossas aulas. Sempre haverá uma pré-aula, esse estudo da lição antes do domingo. Geralmente os vídeos são sempre postados geralmente entre sábado, no máximo, até segunda-feira da semana em que vai ocorrer a lição. Então dá tempo as pessoas acompanharem. Como falei, o nosso objetivo aqui é fazer uma leitura um pouco mais crítica da lição. Quando eu digo crítica, é no sentido de estudar, levando em consideração alguns pormenores, algumas leituras que muitas das vezes não se faz de uma maneira mais acurada. Então esse é o nosso objetivo, é dar subsídio aos professores, àqueles que se interessam pelo estudo da palavra de Deus. Então eu convoco a você, aqueles que ainda não se inscreveram,
que inscrevam no nosso canal, convide outros para inscreverem, para divulgarem, para acessarem aí no YouTube o nosso canal, e que esse trabalho ele possa crescer. Nós sabemos que, infelizmente, muitos estão buscando grandes nomes, só pelo fato de ter um nome aí no cenário secular, no cenário evangélico, e muitas das vezes não há uma preocupação. Não estou dizendo que sejam todos, mas muitos que detêm um certo poder, uma certa influência na mídia, na política, ou dentro da própria religião, às vezes não trata com muita seriedade o ensino da palavra de Deus. Então, o nosso objetivo aqui não é querer fazer nome, mesmo porque eu acho que ficou bem claro que eu não faço a mínima questão para estar querendo construir um nome, construir uma identidade. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é unicamente estudar a palavra de Deus, sem nenhuma pretensão de querer ser melhor do que ninguém, sem nenhuma pretensão de querer fazer um nome, criar uma agenda para estar ganhando dinheiro com isso. Não é o meu objetivo. Graças a Deus eu não preciso disso. Então eu espero que você divulgue o nosso trabalho, levem outros a terem conhecimento desse trabalho. Quando tiverem alguma questão em torno do assunto, ou qualquer um outro assunto que queiram que eu possa estar discutindo, abrir aí um espaço para o debate, eu estou pronto a receber aí as críticas, as observações, as ajudas também. Também estarei já a partir agora desse mês postando outros vídeos que não sejam tão somente em relação à escola dominical, mas temas que já trabalhei muito no discipulado e outros temas gerais da Bíblia. Também estarei postando, e na próxima semana, nas outras semanas, nós já estaremos com uma nova lição da CPAD, que é sobre a razão da nossa fé. É uma lição bastante interessante. Se vocês puderem adquirir, eu aconselho que adquiram as lições, porque são lições que possibilitam a discussão de temas que venham muito edificar a nossa vida espiritual. Então você que puder, já adquira. A próxima lição da CPAD são lições. O comentarista dessa próxima lição será o pastor Ezequias Soares. Essas lições vai estar falando sobre a inspiração divina e a autoridade da Bíblia, sobre o único Deus verdadeiro e a criação, a Santíssima Trindade, tema muito difícil, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas, o Senhor e Salvador Jesus Cristo é um outro tema, a identidade do Espírito Santo, outro tema, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus, a necessidade do novo nascimento, a Igreja de Cristo, a necessidade de termos uma vida santa, tema muito interessante, as manifestações do Espírito Santo é um outro tema, a segunda vinda de Cristo, um outro tema também muito importante, o mundo vindouro, temas escatológicos, sobre a família e a sua natureza. Então são temas muito importantes, todos eles nós estaremos aqui postando um comentário, e eu espero que tenha servido para você, para a nossa edificação espiritual, e que de fato nós possamos aprender, não apenas a obter informações, mas que nós possamos nos espelhar naquilo que nós temos aprendido, naquilo que nós temos estudado, para que nós tenhamos uma vida diferente. Que nós sabemos que infelizmente, o que nós temos muito aí fora é muito discurso, muita propaganda no mundo religioso, e quando a gente percebe que de fato, a cada dia que passa, temos tido muita dificuldade de serem aceitos ou de serem respeitados como Igreja de Cristo. Por quê? Como havia dito há pouco instante, quando estávamos comentando a lição, porque infelizmente muitos têm deixado de viver como Igreja de Cristo. Muitos têm perdido o conceito, a noção de que igreja é uma obra espiritual. Igreja não é uma obra carnal. A igreja não tem dono, humanamente falando. O dono da igreja é Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então aqueles que lideram, o meu conselho é esse, você que pretende liderar, nunca esqueça disso, a igreja não é sua. A igreja não tem dono humano, a igreja pertence a Cristo. Nós somos apenas mordomos, nós somos pessoas que fomos escolhidos para dar nossa parcela de contribuição no reino de Deus, mas a igreja pertence a Cristo. E eu creio que a igreja voltará a atrair o mundo, voltará a atrair as pessoas, no bom sentido falando, quando ela retomar, quando ela aprender
as primeiras obras, quando ela voltar a viver como verdadeira igreja, como igreja espiritual, e não apenas como uma mera organização. Então, que Deus nos abençoe, e que eu e você, que nós possamos tomar para nós a responsabilidade de fazer com que a igreja ela seja fortalecida no Senhor, e que o mundo lá fora possa perceber que nós somos representantes de Deus na terra, que há o poder de Deus, que há a graça de Deus na nossa vida, e que Cristo ele seja anunciado, que Cristo ele seja percebido pelo mundo através da minha vida e através da tua vida. Que Deus nos abençoe, que a graça de Deus permaneça sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e que você tenha uma vida próspera, principalmente no aspecto espiritual. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.